A Doutrina Secreta, em inglês The Secret Doctrine, no original, é a obra magna de Helena Petrovna Blavatsky, que é conhecida como HPB ou Madame Blavatsky. Existe uma excelente biografia dela, de Sylvia Cranston, uma grande biografia, bem profunda, detalhada, muito bom, vale a pena ler. Mas eu não vou entrar em detalhes na vida de Helena Petrovna Blavatsky. Vou dar apenas algumas informações básicas. Ela nasceu em 1831 no Império Russo, numa família de nobres. Ela era da aristocracia russa. Era uma menina muito estranha, alguém com uma natureza claramente dual. Por um lado, travessa, e do outro lado, mística, com uma tendência metafísica. Nenhum velho erudito podia ser mais dedicado ao estudo. A enorme biblioteca dos seus avós parecia insuficiente para satisfazer a sua ânsia de ler. Mas também ela recebeu uma instrução tradicional. Lia e falava correntemente o francês, fazia trabalhos manuais, estudava piano, pintava aquarela. Aos 17 anos, ela se casou com Nikifor Blavatsky, um homem bem mais velho do que ela, governador de uma região da Rússia, e não se sabe muito bem por que ela se casou. Parece que ela queria sair da casa dos pais e sozinha viajou muito. Ela fez inúmeras viagens. Elas estão listadas nessa biografia de Sylvia Cranston. Quem não tem essa biografia também pode lê-las na internet. Ela sempre buscou conhecimentos esotéricos. Em 1851, aos 20 anos, exatamente no dia do aniversário, ela encontrou em Londres seu mestre, aquele que iria, daí por diante, orientar sua vida espiritual. Era o Mahatma Maurya. O que é um Mahatma? Segundo o glossário teosófico, os Mahatmas são seres eminentes que, tendo obtido o domínio de seus princípios inferiores, vivem deste modo livres dos impedimentos do homem carnal e estão de posse de um conhecimento e poder proporcionados segundo o nível que alcançaram em sua evolução espiritual. São designados com o nome de mestres, grandes espíritos ou Jivanmuktas, almas libertadas, e continuam, entretanto, ligados ao corpo físico para ajudar o progresso da humanidade. Esse Mahatma Maurya disse para a HPB que ela deveria passar 3 anos no Tibete, como parte de um trabalho que ele estava por começar e em que necessitava da cooperação dela. Assim, ela foi ao Tibete, tentou entrar várias vezes no Tibete, algumas vezes não conseguiu, mas tentou de novo e finalmente entrou no Tibete e ficou vários anos lá, recebendo instruções esotéricas ocultas. Em 1873, ela foi enviada pelo seu mestre aos Estados Unidos e lá encontrou o coronel Henry S. Olcott. Olcott diz no seu diário: ficamos amigos imediatamente. Pouco a pouco, HPB deixava-me conhecer adeptos orientais e seus poderes, e dava-me, por uma infinidade de fenômenos, provas de seu próprio controle sobre as forças ocultas da natureza. No caderno de anotações de HPB, de julho de 1875, consta: ordens recebidas da Índia, do mestre, certamente, mandam estabelecer uma sociedade filosófico-religiosa e escolher um nome para ela, e também escolher Olcott. Assim, em 17 de novembro de 1875, foi fundada a Sociedade Teosófica, e Olcott foi eleito presidente.
e ficou na presidência até a sua morte em 1907. Antes da fundação da Sociedade Teosófica, Olcott anotou no seu diário, cujo primeiro volume foi traduzido para o português, com o nome de Raiz do Oculto: um dia, no verão de 1875, HPB mostrou-me algumas folhas de manuscrito que ela escrevera e disse: escrevi isto na noite passada, por ordens, mas não sei que diabo vai ser. Talvez seja para um artigo de jornal, talvez para um livro, talvez para nada. De qualquer forma, fiz o que me mandaram. E assim, ela começou a escrever o livro Isis Sem Véu, que foi publicado em 1877 com o título Isis Unveiled, em 2 grandes volumes. Na tradução portuguesa, no Brasil, esse livro está em 4 volumes. Isis Sem Véu. O subtítulo é uma chave mestra para os mistérios da antiga e moderna ciência e teologia. Na contracapa do volume 1 consta: participando da então nascente onda de interesse pelo oculto, em grande parte provocada por artigos e ensaios da própria Blavatsky, Isis Sem Véu causou um forte impacto no dia mesmo de seu aparecimento. Foi algo semelhante a uma explosão cujas repercussões sacudiram muitas opiniões firmadas, dogmas estabelecidos e crenças materializadas em toda a extensão do pensamento em voga. A própria existência de um conhecimento oculto, de homens aperfeiçoados e iniciados, dos poderes latentes do ser humano e de um caminho secreto que leva à obtenção desse conhecimento era praticamente ignorada, exceto entre alguns raros indivíduos que conservavam para si o que conheciam e se mantinham no anonimato. Na introdução da edição brasileira de Isis Sem Véu, existe um texto de Boris de Zirkov, Como Isis Sem Véu foi escrita. É um texto de 45 páginas, mais 7 páginas de notas. Lá ele detalha como Isis Sem Véu foi escrita. Boris de Zirkov era um parente distante de HPB. O pai de HPB e o avô de Zirkov eram primos. Ele entrou na Sociedade Teosófica aos 22 anos e depois dedicou a sua vida inteira a compilar, editar todos os escritos de Blavatsky, que foram publicados com o nome de H.P. Blavatsky Collected Writings, ou seja, H.P. Blavatsky Escritos Reunidos. 15 volumes. Aqui, as capas desses 15 volumes. Em 1977, esse Boris de Zirkov publicou o livro Rebirth of the Occult Tradition. Em português, Renascimento da Tradição Oculta. Subtítulo: Como a doutrina secreta de H.P. Blavatsky foi escrita. É um livro de 78 páginas, algumas com fotos e cópias de cartas. Um pequeno livro, mas sobre como a doutrina secreta foi escrita. Ele cita muitas cartas de várias pessoas e também trechos diários. É uma pesquisa muito profunda, muito grande, longa, para conseguir falar isso, como também fez para Isis Sem Véu. Então, eu vou fazer um resumo desse livro, ou seja, eu vou citar várias dessas cartas e diários. Mas antes de começar, algumas informações ainda. Após a publicação de Isis Sem Véu, em 1878, Blavatsky e Olcott foram para a Índia, onde chegaram em fevereiro de 1879, em Bombaim. Lá na Índia, encontraram o Alfred Percy Sinnett, que era editor de The Pioneer, de uma revista, de um jornal inglês, o mais importante jornal inglês da Índia na época, e que se tornou membro da Sociedade Teosófica. E depois
começou logo, aliás, uma correspondência com dois Mahatmas. Uma correspondência que durou de 1880 até 1885. Esses dois Mahatmas são Mestre Morya, M. e Kutumi, K.H. Essa correspondência se tornou depois o livro em português, com título em português, Cartas dos Mahatmas para A.P. Sinnet. Em 1882, Blavatsky e Olcott foram para Adyar, que fica no sul da Índia, perto de Madras, hoje Chennai, onde estabeleceram a sede internacional da Sociedade Teosófica e onde ela fica até hoje. Em 84, Blavatsky foi para a Europa. Depois, quando ela estava na Europa, eclodiu o caso Coulomb. O caso Coulomb é o seguinte: havia um casal de empregados na Sociedade Teosófica, lá em Adyar, que acusou Blavatsky de fraude, que a chamou de impostora, dizendo que as cartas dos Mahatmas eram fraudadas. Isso foi um escândalo, ficou bastante conhecido internacionalmente, e um membro da Sociedade para Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, Hodgson, foi para a Índia, examinou o caso e fez um relatório, um longo relatório, que foi publicado em 1885, no qual ele afirmou, de fato, que as cartas eram fraudadas, eram falsas, e também chamou Blavatsky de impostora. 100 anos depois, 1986, um outro membro dessa mesma Sociedade para Pesquisas Psíquicas fez um exame detalhado, profundo de todo o caso, de todas as cartas, e constatou que não, que elas eram realmente verdadeiras. E ele fez também um relatório, e isso foi publicado primeiro em inglês e depois foi traduzido para o português há pouco tempo. Foi publicado o livro H.P. Blavatsky e a Sociedade para Pesquisas Psíquicas. Agora, realmente, sobre a elaboração da doutrina secreta, baseado nesse livro Rebirth of the Occult Tradition. Olcott anotou sobre seu diário de 1879, quando ele estava na Índia, há várias entradas sobre ajudando HPB a escrever seu novo livro sobre teosofia. Em 23 de maio, ao que parece, ela o iniciou. No dia 24, eu lhe dei, a pedido dela, um sucinto esboço. No dia 25, ajudei na preparação do prefácio. Em 4 de junho, nós o terminamos, esse prefácio. Então, o primeiro esboço da doutrina secreta foi feito em maio, junho de 1879. Mas Blavatsky estava muito ocupada lá na Índia, a estabelecer a Sociedade Teosófica na Índia, a lançar a revista The Theosophist, que existe até hoje, aliás, e a escrever artigos. Ela escrevia muito. Então, somente 3 anos depois, em agosto de 1882, o Mahatma Kutumi disse: a obra Isis sem véu realmente deveria ser reescrita por uma questão de honra de família. Somente em janeiro de 1884, um suplemento dessa revista, The Theosophist, consta: numerosas e urgentes solicitações vieram de todas as partes da Índia para que seja tomada alguma medida para trazer a matéria contida em Isis sem véu ao alcance de quem não poderia se dar ao luxo de comprar de uma só vez uma obra tão cara. Por outro lado, muitos, achando as linhas gerais da doutrina, da maneira como foram apresentadas, demasiado vagas, clamaram por mais luz. Por isso, a autora, por conselho de amigos, propõe publicar a obra de uma forma melhor e mais clara, em partes mensais. Tudo o que é importante em Isis para uma compreensão profunda dos temas filosóficos ocultos e outros tratados nessa obra será mantido, mas com um rearranjo do texto
tal que sejam agrupados tanto quanto possível os materiais relativos a um determinado assunto. Muitas informações adicionais sobre assuntos ocultos que não podiam ser colocadas diante do público na primeira aparição da obra serão dadas agora. Aí houve vários anúncios de que essa nova obra, A Doutrina Secreta, sairia em breve. Em fevereiro de 84, Blavatsky foi para a Europa, para Paris, Londres, Elberfeld, uma pequena cidade na Alemanha, onde ela ficou de agosto a outubro, e de novo a Londres. William Quinn Judge, que era secretário da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, foi em março de 84 para Paris. Ele queria, na verdade, para a Índia, e ele diz que lá recebeu ordens dos mestres de parar aqui, em Paris, e ajudar Madame Blavatsky a escrever a Doutrina Secreta. Em abril de 84, Blavatsky escreveu para Sinnett, aquele inglês redator, diretor da revista, do jornal The Pioneer, na Índia: eu, tolhida e quase morta, devo novamente ficar acordada durante a noite, reescrevendo toda a Isis sem véu, chamando-a de A Doutrina Secreta, e transformando em 3 ou mesmo 4 volumes os 2 originais, com Subahal me ajudando e escrevendo a maioria dos comentários e explicações. Esse Subahal era um teosofista indiano importante, de profundos conhecimentos, ele era hindu, profundos conhecimentos hindus e do ocultismo. No mesmo mês, em 84, ela escreveu para Sinnett: eu não assumi a tarefa de reescrever e de me incomodar com esse livro infernal, ela se refere a Isis sem véu, para meu próprio prazer. Se eu pudesse aniquilá-lo, lançando esse trabalho maldito para a 8ª esfera, eu a faria. Mas minhas próprias predileções ou desejos não têm nada a ver com meu dever. O mestre ordena e quer que ele seja reescrito, e reescrevê-lo eu vou. Em maio do mesmo ano, William Quinn Judge e Blavatsky estavam perto de Paris. E Judge escreveu depois: HPB queria que eu lesse com cuidado as páginas de seu exemplar de Isis sem véu, com a finalidade de ressaltar nas margens quais assuntos foram tratados. Li ambos os volumes e fiz as anotações solicitadas. E depois ela me escreveu que elas foram da maior utilidade para ela. O Dr. Archibald Cately, um teosofista inglês, escreveu também mais tarde: foi-me dito em 1884 que Madame Blavatsky estava empenhada em escrever um livro, mas eu não sabia o que era. Depois eu ouvi que o livro era para ser chamado de A Doutrina Secreta, que várias pessoas tinham sido consultadas quanto à sua elaboração e que todos os pontos discutíveis da filosofia hindu tinham sido apresentados ao saudoso T. Subahal, que havia também feito várias sugestões quanto à sua construção e elaboração do livro. Depois eu descobri que ele havia feito isso elaborando muito aproximadamente um esboço, mas esse não foi adotado. No final de 84, talvez em outubro, o mestre Kutumi escreveu: A Doutrina Secreta vai explicar muitas coisas. Blavatsky foi de Londres para adiar, voltou para a Índia em outubro de 84. No início de 85, Oakland anotou no seu diário: HPB recebe de M, mestre Moria, o plano para sua doutrina secreta, e é excelente. Oakley, um teosofista inglês, e eu tentamos elaborá-lo na noite passada, mas este é muito melhor. Em fevereiro de 85, Blavatsky foi de adiar para a Itália, querendo ir para a Alemanha.
ela estava no navio. Em abril de 85, ainda nesse navio, com Franz Hartmann, ela escreveu para Olcott: parece que, Hartmann está determinado a conseguir a doutrina secreta de mim e imprimi-la na América. 2. Ele também está determinado a me convencer a ir com ele para a América. Acho que o homem deve estar louco. Agora ouça. Quando eu estava me preparando para embarcar no navio, Subarrão me disse para escrever a doutrina secreta e enviar-lhe, através de você, a cada semana o que eu tiver escrito. Eu prometi e vou fazê-lo. Esse Franz Hartmann era um importante teosofista alemão, mas que morava em Adyar, cuidava inclusive de Adyar, da sede internacional, quando Olcott e Blavatsky não estavam lá. Ele escreveu: em abril de 1885, quando eu acompanhava H.P. Blavatsky de Madras para a Europa, estávamos a bordo do vapor Tibre, em mar aberto. Ela muito frequentemente recebia de alguma maneira oculta muitas páginas manuscritas referentes à doutrina secreta, para a qual ela estava coletando material na época. HPB passou um tempo em Würzburg, na Alemanha, de agosto de 85 a maio de 86, principalmente para tratar de saúde, da sua saúde. Em outono, algum dia do outono europeu de 85, ela escreveu para Sinnett: o mestre M disse-me, se nada fora do comum acontecer, e ela mesma colocou um ponto de interrogação, ele ajudará. E o Mahatma, Kaga, também, já que agora eles estão muitas vezes aqui por causa da doutrina secreta. Em outubro de 85, ela escreveu para Olcott: não tenho muito tempo agora para a doutrina secreta. Estou apenas no meio da parte 1, mas dentro de um mês ou 2 lhe enviarei as primeiras 6 sessões. De Isis pego somente fatos, deixando de fora tudo que perdeu interesse. Somente mitos, símbolos e dogmas explicados a partir de um ponto de vista esotérico. É realmente e de fato inteiramente uma nova obra. Aí entra em cena a condessa Constance Wachtmeister, que era de origem inglesa e francesa, mas se casou com um conde sueco, mas que tinha um nome alemão. Wachtmeister é um nome alemão. Diz a biógrafa Cranston: na rota para a Itália, a condessa fez uma visita aos Gebhard, família de teosofistas em Elberfeld, naquela pequena cidade na Alemanha. A senhora Gebhard pediu-lhe que atrasasse sua viagem à Itália e visitasse HPB em Würzburg, pois tinha recebido uma carta onde ela, Blavatsky, falava das condições difíceis em que vivia. A condessa escreveu para Blavatsky oferecendo-se para passar um mês com a velha senhora, como os íntimos a chamavam. Blavatsky, polidamente, recusou, dizendo que não possuía um quarto para a visitante e que estava ocupada em escrever a doutrina secreta. Quando a condessa estava se preparando para deixar Elberfeld, chegou o seguinte telegrama: venha a Würzburg já, espero-a imediatamente. Blavatsky. Na chegada da condessa, HPB disse: tenho que lhe pedir desculpas por ter me comportado tão estranhamente, pois tenho somente um dormitório e pensei que, como a senhora é uma pessoa tão fina, não aceitaria compartilhá-lo comigo. Mas, depois de colocar a carta no correio, o mestre falou comigo e disse que eu devia pedir-lhe que viesse imediatamente. A condessa abandonou suas férias e passou a dormir no único dormitório de HPB, dividido por uma cortina de grande tamanho para manter a privacidade.
Assim, começou um relacionamento que continuaria por muitos anos. Aqui uma imagem da Condessa, que escreveu um livro também importante, Reminiscências de Blavatsky e a Doutrina Secreta. Essa Condessa escreveu sobre dezembro de 1885. Naquele momento, eu soube a respeito da Doutrina Secreta pouco mais do que o fato de que seria uma obra muito mais volumosa do que Isis Sem Véu. Será, é claro, muito fragmentária, HPB disse, e haverá necessariamente grandes lacunas, mas ela fará os homens pensarem. E assim que eles estiverem prontos, mais será revelado. Mas, acrescentou ela depois de uma pausa, isso não será antes do próximo século, quando os homens começarão a entender e discutir este livro de forma inteligente. Logo, porém, me foi confiada a tarefa de fazer cópias limpas do manuscrito de HPB, e então eu comecei, evidentemente, a ter vislumbres do assunto de A Doutrina Secreta. Escreveu essa Condessa Wachtmeister. Ela também escreveu sobre o fato de que Blavatsky estava muito abalada por causa do relatório Hodgson, no qual ela foi acusada de ser uma impostora, e de modo que, às vezes, ela reescrevia diversas vezes uma página que ela não conseguia escrever corretamente. E também a Condessa falou da pobreza da biblioteca de viagem de HPB. Mas, diz ela também, os manuscritos estavam repletos de referências, citações, alusões relativas a uma quantidade enorme de obras raras e recônditas sobre temas dos mais variados. Uma senhorita e Kingslandbury foi citada por essa Condessa Wachtmeister. Essa senhorita escreveu: HPB estava doente, sofrendo várias complicações, e estava constantemente sob tratamento médico. Ela estava atormentada mentalmente pela traição de amigos e pelos mesquinhos ataques de inimigos em consequência do relatório Hodgson. Mas, apesar de todas essas dificuldades, HPB estava empenhada na colossal tarefa de escrever a Doutrina Secreta. Numa cidade estrangeira, continua, na Alemanha, cujos habitantes falavam uma língua que ela não dominava, o alemão, com os poucos livros que ela tinha trazido da Índia, longe de amigos que pudessem ajudá-la a encontrar as referências necessárias ou a fazer anotações úteis, ela labutou incessantemente, desde cedo da manhã até 6 da tarde. Mas HPB tinha seus auxiliares invisíveis. Em dezembro de 85, Blavatsky escreveu para Franz Hartmann: escrevi em 2 semanas mais de 200 páginas. Escrevo dia e noite, e agora tenho a certeza de que minha doutrina secreta será terminada no ano que vem. Tenho a permissão de revelar para cada capítulo uma das páginas do livro de Dzian, o documento mais antigo do mundo. Disso eu tenho certeza. E de comentar e explicar sua simbologia. Eu realmente acho que terá bastante valor e haverá somente de vez em quando algumas linhas com puros fatos de Isis. É uma obra inteiramente nova. O Dr. Hübschleiden, um importante teosofista alemão, escreveu mais tarde, citado por essa Condessa Wachtmeister: quando visitei Blavatsky em outubro de 1885, ela tinha acabado de começar a escrevê-la, a doutrina. E em janeiro de 1886, ela tinha terminado cerca de 12 capítulos. Ele escreveu também sobre a ajuda dos Mahatmas. Eu via como ela estava escrevendo frases como se as estivesse copiando de algo à sua frente, onde, porém, eu não via nada. E eu via muito daquela conhecida escrita azul de KH em correções e anotações nos seus manuscritos e também nos livros que às vezes se encontrava na sua mesa. Mas ele tinha algumas dúvidas a respeito dessa ajuda dos Mahatmas.
e escreveu na mesma carta. Isso, as incertezas dele, é a razão pela qual, na noite da minha última despedida de HPB, me foram dadas as duas declarações. Eu as achei no meu exemplar do relatório Hodgson, depois de eu ter partido. Que declarações são essas? São duas afirmações dos Mahatmas. O mestre Moria escreveu: se isto pode ser de alguma utilidade ou ajuda para Dr. Hübschleiden, eu certifico que a doutrina secreta é ditada a Upasika, quer dizer, Blavatsky, em parte por mim mesmo e em parte por meu irmão Kuthumi. E Kuthumi escreveu também, para satisfazê-lo, o Dr. Hübschleiden, que o signatário, quer dizer, ele, Kuthumi, está feliz em assegurar-lhe que a doutrina secreta, quando pronta, será a produção de M. Moria, Upasika, Blavatsky e do servidor mais humilde do Dr. K.H., o Kuthumi. Tem também uma carta de K.H. para Olcott. Posso lhe garantir que o que ela, Blavatsky, não anotou em obras científicas e outras, nós lhe demos ou sugerimos. Qualquer erro ou noção errônea em obras de outros teosofistas, corrigida ou explicada por ela, foi corrigida por mim ou por ordem minha. O próprio Zirkov, Boris de Zirkov, escreveu: além do auxílio dos Mahatmas, HPB recebeu valorosa ajuda editorial e erudita de vários de seus mais próximos associados e amigos, tais como G.R.S. Mead, que se tornou depois secretário particular de Blavatsky, Bertram Cately e Dr. Archibald Cately, William Quinn Judge e outros. O texto final, inclusive a pontuação de seu manuscrito, passou por muitas revisões antes da publicação da obra. Mas tal ajuda que ele mencionou aqui aconteceu mais tarde. Numa carta para Sinnett, de janeiro de 86, ela disse: agora estou aqui sozinha, com a Condessa como testemunha. Não tenho livros, ninguém para me ajudar. Mas lhe digo que a doutrina secreta será 20 vezes mais erudita, filosófica e melhor do que Isis. No mesmo período, de janeiro de 86, ocorreram muitas interrupções no seu trabalho e a Condessa Wachtmeister escreveu para Sinnett em 1º de fevereiro. No primeiro dia do mês, fevereiro, ela recomeçou o trabalho para a doutrina secreta. Janeiro todo foi perdido, quase nada feito. O Olcott escreveu para ela, dando certas sugestões. Você pode mandar o manuscrito em partes. Subahal irá conferi-lo junto com Oakley e depois mandá-lo de volta. Ele perguntou se está livre para fazer acréscimos ou correções. Eu respondi que, naturalmente, é para isso que lhe foi pedido para revisá-lo. Aí ele concordou. Pensei num plano melhor do que os outros para publicação. Tomos volumosos, como Isis, são pesados demais para serem segurados durante a leitura e caros demais para pessoas pobres. Por outro lado, a publicação em partes mensais traz o constante incômodo de postá-las, recolher dinheiro, etc. Minha ideia é dividir a obra inteira em 4 volumes, cada um metade do tamanho dos tomos de Isis. Em março de 86, Blavatsky estava trabalhando a todo vapor e ele escreveu muitos detalhes para Sinnett. De novo, vivo 2 vidas. O mestre acha que é difícil demais para mim olhar conscientemente na luz astral para minha doutrina secreta. Por isso, há cerca de 2 semanas, me faz ver tudo do que preciso como se fosse em um sonho. Vejo grandes e longos rolos de papel sobre os quais estão escritas coisas e eu as recordo. Assim, todos os patriarcas de Adão até Noé me foram dados, paralelamente aos rishis. É muito complicado, mas
Espero explicar isso de modo suficientemente claro. Tenho fatos para 20 volumes como Isis. Ela escreveu para Wachtmeister sobre como conseguia seus conhecimentos. Faço algo como um vácuo no ar à minha frente e fixo meus olhos e minha vontade nele. E logo aparecem as cenas diante de mim como sucessivos quadros de um diorama. Ou, se preciso de uma referência ou de uma informação que está em algum livro, fixo minha mente muito atentamente e a contraparte astral do livro aparece, e dele eu pego do que preciso. Também tem um testemunho do cientista C. Carter Blake sobre os conhecimentos de Blavatsky. É estranho que uma mulher velha e doente, sem consultar qualquer biblioteca e não possuindo um número significativo de livros, pudesse dispor do conhecimento fora do comum que a senhora Blavatsky, sem dúvida, possuía. Ela sabia mais do que eu na minha própria área da antropologia. A página 744 do segundo volume de A Doutrina Secreta refere-se a fatos que ela não poderia ter recolhido de qualquer livro publicado. Em abril de 86, ela quis ir para Ostende, na Bélgica, mas, ao mesmo tempo, recebeu um convite daquela família Gebert, da Alemanha, e então ela foi para Elberfeld, em maio. Mas lá ela torceu o tornozelo e machucou a perna e ficou até julho lá em Elberfeld, porque tinha esse problema, não podia muito se mexer. Houve uma longa convalescença. Então, em julho, ela foi a Ostende, na Bélgica. O Dr. Archibald Catley também foi a Ostende. E ele escreveu: logo após minha chegada, deram-me uma parte do manuscrito, solicitando que eu o emendasse, corrigisse o inglês e colocasse a pontuação certa. O que vi era uma massa de manuscritos sem nenhum arranjo definitivo. Muito havia sido paciente e diligentemente copiado pela Condessa Wachtmeister. O que me impressionou mais, na parte que pude ler durante minha breve estada, foi o enorme número de citações de outros autores. Eu sabia que não havia nenhuma biblioteca que pudesse ser consultada, e vi que HPB tinha menos de 30 livros, dos quais vários eram dicionários. Em julho de 86, Blavatsky escreveu para Olcott, dando detalhes da elaboração da doutrina secreta e do conteúdo, e também falando sobre Hall, que se tornou um importante colaborador. Não posso me separar do manuscrito sem ter uma cópia, pois, se ele for perdido no caminho, ou então mutilado, não posso reescrevê-lo. Agora estou sozinha. Ninguém para fazer cópias ou me ajudar. Daqui a 2 semanas lhe enviarei o prefácio e o primeiro capítulo. Mas você tem que forçar Subahal a lê-los e não colocá-los de lado, deixando-os a seu bel prazer, como ele sempre faz. E ela escreveu para Wachtmeister em agosto, mais ou menos. Me disseram que as pessoas que fizeram a subscrição de A Doutrina Secreta estão ficando impacientes. Não há nada a fazer. Eu, você sabe, trabalho 14 horas por dia. Os últimos manuscritos enviados para adiar não estarão de volta antes de 3 meses. Mas depois podemos começar a publicar. Subahal está fazendo anotações valiosas, diz Olcott. E ela escreveu para Sinnett em setembro de 86. Mandei o volume 1 da Doutrina Secreta para adiar e estou agora trabalhando no volume 2, o Arcaico. E, no mesmo mês, 2 dias depois, ela escreveu para Olcott sobre os manuscritos. Se você ou Subahal acham qualquer coisa que seja desnecessária, risque-na levemente. E se você quiser acrescentar algo, escreva isso numa página à parte e pregue na página na qual deve ser acrescentado. Lembre-se, esta é minha última grande obra. Eu não poderia reescrevê-la se fosse perdida.
mesmo se for para salvar minha vida ou a da sociedade teosófica, que é mais importante. E ela escreveu para Sinnett, no outono de 86, desde que você partiu, o mestre me fez diariamente acrescentar algo aos manuscritos, de modo que muito agora é novo, e muito mais ainda que eu mesma não entendo. Zirkov escreveu sobre Subahal. A atitude de Subahal estava se tornando muito desfavorável. Às vezes, ele estava bastante mal-humorado e sua educação hindu o influenciava consideravelmente. Ele era contra a revelação de quaisquer ensinamentos esotéricos mais elevados. Sua desconfiança dos ocidentais era enorme. Ele nunca aceitou o fato de que ensinamentos ocultos pudessem ser revelados tão livremente por uma mulher. Deve ter sido peculiaridades de sua maneira de ser, pois, na realidade, ele era um discípulo de alto nível de mestre Moria, um instrutor da própria Blavatsky, e era indubitavelmente um iniciado de um outro grau. A colaboração de Subahal na elaboração da doutrina secreta estava se tornando mais duvidosa a cada dia. Em outubro, ela escreveu para Olcott: depois do que você disse sobre Subahal, de que ele não vai olhar o manuscrito do primeiro volume, evidentemente é melhor que ele seja, o primeiro volume, seja impresso sem a aprovação dele. Quase tudo é dado pelo velho cavalheiro, que é o Mahatma Narayan, ou Rishi Agastya, e pelo mestre Moria. E há coisas maravilhosas lá, posso lhe garantir. Mas alguém tem que verificar o sânscrito e as correções às explicações exotéricas. Em dezembro, Olcott escreveu: mais ou menos naquele período, recebi de HPB o manuscrito do volume 1 da Doutrina Secreta, para que Subahal e eu o lêssemos e revisássemos. Mas Subahal, no seu humor implicante de então, se recusou a fazer mais do que lê-lo, dizendo que o manuscrito estava tão cheio de erros que, se ele o tocasse, teria que reescrevê-lo totalmente. Isso foi puro ressentimento, mas fez bem. HPB começou a trabalhar e conferiu o manuscrito muito cuidadosamente, corrigindo muitos erros causados por métodos descuidados de redação e, com a ajuda de amigos europeus, fez do livro o que ele é agora. No final de março de 1887, ela ainda estava em Ostende, ela teve uma gravíssima doença renal e ficou horas a fio inconsciente. A condessa Wachtmeister escreveu: eu praticamente não ousei esperar que ela sobrevivesse naquela noite. E quando eu estava sozinha sentada ao seu lado na cama, ela abriu os olhos e me disse o quanto ela estava contente de morrer e que ela pensava que o mestre finalmente a liberaria. Por outro lado, ela estava muito preocupada com sua doutrina secreta. Naquela noite, o mestre curou HPB. E Wachtmeister perguntou para ela como aconteceu isso. E Blavatsky respondeu: sim, o mestre esteve aqui. Ele me deixou escolher. Eu poderia morrer, estar livre, se eu quisesse, ou eu poderia continuar viva e terminar a doutrina secreta. Ele me disse que meus sofrimentos seriam muito grandes e que eu teria diante de mim um tempo horrível na Inglaterra, pois eu vou para lá. Mas quando pensei naqueles estudantes a quem eu teria permissão de ensinar algumas coisas, e na sociedade teosófica em geral, a qual já dei o sangue de meu coração, aceitei o sacrifício. E agora, traga-me café e algo para comer, e minha caixa de tabaco. Assim era Blavatsky. Ela foi para Londres em 1º de maio de 87. E Bertram e Archibald Cately a visitaram. Bertram escreveu:
Um dia ou dois depois de nossa chegada, Blavatsky colocou em nossas mãos todos aqueles manuscritos que estavam prontos, já dos volumes 1 e 2, solicitando que nós os lêssemos, corrigíssemos a pontuação e o inglês, mudássemos qualquer coisa e, em geral, os tratássemos como se fossem nossos, o que, evidentemente, nós não fizemos, visto que nosso apreço por seus conhecimentos era alto demais para tomarmos quaisquer liberdades em tão importante obra. Mas nós dois lemos o mais cuidadosamente toda a massa de manuscritos, uma pilha de mais ou menos 1 metro de altura, corrigindo o inglês e a pontuação onde fosse absolutamente indispensável. E depois enfrentamos a autora com a firme opinião de que tudo tinha que ser rearranjado com base em algum plano definido. Ela disse que poderíamos fazer o que quiséssemos. Nos retiramos e discutimos tal plano. Finalmente, mostramos a ela um plano que o próprio tipo de material sugeriu. Esse plano foi logo aprovado por ela. O passo seguinte foi ler os manuscritos de novo e fazer um rearranjo geral das matérias, que iam formar os 2 primeiros volumes da obra. Quando isso havia sido completado, HPB sido consultada e sua aprovação obtida, todos os manuscritos, arranjados dessa nova maneira, foram datilografados por profissionais, depois relidos, comparados com os manuscritos originais e todas as citações em grego, hebraico e sânscrito foram inseridos por nós. E o Archibald Keighley fala sobre as citações. Muitas das citações tiveram que ser verificadas, e nisso nós teríamos estado perdidos se não tivéssemos recebido uma dica de HPB. Ela nos disse numa noite que, às vezes, quando ela anotava citações que haviam sido impressas diante dela na luz astral, ela esquecia de inverter os números. Por exemplo, a página 123 ficaria 321, etc. Com isso em mente, nas nossas verificações no Museu Britânico, achamos os lugares exatos nos livros de onde foram retiradas as citações. Nesse período, grande parte do manuscrito foi datilografada. Os espaços entre as linhas eram grandes e muita coisa podia ser inserida. Os manuscritos foram cortados, colados novamente, várias vezes, até que alguns deles tinham o dobro do tamanho do manuscrito original. Mas em tudo isso ficou evidente que nenhum trabalho, nenhum problema, nenhum sofrimento ou dor podia afastá-la, Blavatsky, de sua tarefa. Quase paralisada por causa de reumatismo, sofrendo de uma doença que várias vezes foi quase fatal, ela mesmo assim trabalhava infatigavelmente, escrevendo na sua escrivaninha a qualquer momento em que seus olhos e seus dedos podiam guiar a caneta. Tivemos que chamar a atenção de HPB para repetições e ajudá-la a deixar o sentido das frases o mais claro possível. Mas a obra toda foi dela. Alguns pontos aqui e acolá, algumas sugestões, a correção de alguma palavra em francês, esse foi nosso trabalho. O resto foi dela. E tudo foi aprovado por ela. Depois veio a redação do prefácio e, finalmente, o livro saiu. O período de trabalho e de excitação estava terminado e tudo estava tranquilo até a entrega do primeiro exemplar. E assim, em outubro de 1888, foi publicado o volume 1 e já 2 meses depois, o volume 2, do original em inglês. Esses 2 volumes são os volumes 1 a 4 da edição brasileira. Os volumes 5 e 6 são diversos escritos de HPB compilados por Annie Besant após a morte de HPB, em 1891, e publicados em 1897 em inglês como volume 3. Isto sobre a elaboração da doutrina secreta. Obrigado.